Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana entende tudo de oratória. Ele é considerado um dos mestres, um cara de mais de 1 milhão na internet, no YouTube. Giovanni Begossi. Opa! Gratidão pelo convite. Cara. Depois dessa introdução eu fiquei até animado. E aí, vamos fazer uma interseção? A arte de falar é uma verdadeira revolução. Essa frase está correta? A arte de falar é uma verdadeira revolução. Eu diria que é a verdadeira revolução, não uma, porque comunicação é a habilidade mais importante e lucrativa que existe. Países, políticos, líderes, golpistas, manipuladores, ditadores, todo mundo que sabe usar a comunicação vai ter sucesso. Cara, você já treinou político, já treinou empresários de sucesso, ex-BBB, de tudo, policial. Tem alguém, qual que é a grande dificuldade? Alguém que você fala assim, pô, isso tem um setor, ou tem uma área, ou tem que é muito mais difícil que a outra, que se eu cobrar, eu tenho que cobrar dobrado por treinar. Tem alguma área desse sentido ou não? Ou as coisas são individuais, não é por carreira? Olha, cobrar dobrado, acho que só o nicho de aposta esportiva. Eu não gosto muito de aposta e tudo mais, então se os caras quiserem me contratar, eu dobro de cachê. Mas cada perfil tem a sua dificuldade. Por exemplo, empresários. Empresários têm uma dificuldade enorme de ir pro digital. Porque são pessoas que têm aquele sucesso no offline, são pessoas que já têm uma reputação, gozam da admiração de várias pessoas, e elas sentem que se for pro Instagram, vai ser taxado como blogueirinho, vai perder a autoridade. E eles são muito travados perante as câmeras. Então tem essa galera. Já outras pessoas são até boas de Instagram, mas terríveis de palco. Então, se você entrega um celular na mão da pessoa, é mestre em fazer stories, fazer vídeo, fazer live. Agora coloca num palco. Coloca o público na frente. Não domina, não sabe técnicas de presença de palco, interação com a plateia, você caminhar pelo palco, você dá uma palestra que você consegue entreter, deixar as pessoas grudadas em você durante mais de 1 hora. Então, o que eu mais prego na comunicação? Que nós devemos ser oradores versáteis, ou seja, não devemos ser um mágico de uma mágica só. Não quero que você seja só bom de vendas, só bom de palco, só bom de 1 a 1, só bom de Instagram. Não, você vai convencer qualquer pessoa em qualquer situação. Em qualquer ambiente. Isso eu chamo de hiperpersuasão. Você é de São Paulo? Você nasceu em São Paulo? Nasci em Campinas. Em Campinas. Você é de Campinas? Você mora em Campinas ainda não? Eu morei até os 11 anos lá, aí eu morei 15 anos em Natal, Rio Grande do Norte. Lá que eu me formei, e eu moro desde 21 na capital paulista. Você se considerava um nerd antissocial. O que é um nerd antissocial? Adorei que ele fez a lição de casa, viu, gente? Estudou, que é um convidado, já é um podcast diferenciado. Os caras chegam lá, quem é você? Fala aí. Pô, que legal. Então, eu era um nerd antissocial porque lá pra 2010, estamos falando de 15 anos atrás, como era a minha vida? Eu não tinha amigos. 15 anos atrás você estava onde? Em Natal ou em Campinas? Natal. Natal. Eu não tinha amigos. Eu nunca tinha nem beijado na boca. Eu sofria bullying. Simplesmente a minha vida era ruim. E eu via as pessoas que eram mais extrovertidas e parecia que elas sorriam mais, que elas eram mais felizes. Eu falava assim, poxa, o que elas têm que eu não tenho? E aí eu não aguentava mais essa vida. Eu falei, quero mudar, não aguento mais, chega. E aí eu entrei no teatro da escola, grupinho de teatro. No grupinho de teatro, eu perdi o medo de palco, comecei a ficar mais espontâneo, perdi aquela vergonha e eu comecei a colher os frutos disso. De repente, eu tinha amigos, de repente eu tinha uma namorada, de repente eu era capitão do time de basquete. E eu falei, caramba, peraí, eu estudei um tiquinho de comunicação e a minha vida mudou da água pro vinho, da noite pro dia. E se eu continuar estudando? E aí começou uma jornada que já dura 15 anos, que nesses 15 anos, além dos 2 anos de teatro, eu acabei fazendo 6 anos de um esporte chamado debate competitivo, que inclusive é baseado no parlamento britânico, é bem interessante. É um esporte de argumentação oratória, acabei ganhando mais de 20 prêmios de debate oratório em 3 línguas, fiz Toastmasters em Portugal, que é um clubinho treinar oratória, mais de 10 cursos de oratória como aluno, eu pagando para fazer, e não era nem porque eu queria ser professor de oratória, eu queria ser advogado na época. E acabei virando bicampeão brasileiro de oratória. Então se tem uma coisa que eu posso falar para todo mundo que está nos escutando aqui é comunicação, oratória, carisma e persuasão são habilidades treináveis. Eu, líder estudantil, eu também fiz teatro, né? Você era do DCE? Eu não, fui líder de Grêmio e depois do DCE, né?
fui presidente de Grêmio, presidente de juventude de partido. Que top. Mas eu parti para o teatro também, porque eu acho que a minha vocação também era acho que a política tem um pouco isso da persuasão, né? E eu acho que o teatro acaba combinando, porque você se expõe, né? O teatro você está exposto, né? Você está fazendo, mais que você esteja fazendo um personagem, você na pessoa física está se expondo, né? E acho que isso me ajudou na política. Então eu fiz teatro na escola, fiz teatro no clube. E uma época que eu morei em Santos, eu fiz durante um ano a escola do Nuno Leal Maia. Ele dava aula de vez em quando, era o irmão dele que tocava, mas ele... Então eu fiz. Acho que isso me ajudou. Por que eu estou falando isso? O poder da oratória... Oratória e narrativa são coisas diferentes, né? Oratória é a forma de você se expressar e se comunicar, correto? A gente pode dar uns conceitos, pessoal, daqui a pouco. É uma ferramenta de poder. Você disse do seu problema antissocial, que era mais seu do que os outros, né? Virou um problema que você criou, era quase que um complexo de Pode inferioridade. Ser, o bullying vem e tal, mas aí você vai se fechando. Quem se fecha é você, não são os outros, né? Uhum. Eles podem ajudar. Esse poder de oratória combate essa questão também antissocial? Você acha que a pessoa que sabe se comunicar, ela se prevalece entre os grupos? É uma ferramenta de poder? Porque eu acho que é uma ferramenta de poder, porque a gente estava conversando antes, os grandes líderes, a maioria tinham grandes oratórias, né? A gente vai falar sobre isso. Mas é uma ferramenta de poder, mas é uma ferramenta de transformação social. Soltou várias perguntas muito tops. Antes de eu responder, você me fez uma pergunta muito interessante no começo. Se a arte de falar era uma verdadeira revolução. Já que você fez teatro também, vou te fazer uma pergunta. Na sua opinião, a política é um grande teatro? Não sei, eu acho que a vida é um grande teatro. Você tem que saber se posicionar. Eu acho que é um grande teatro porque muitas vezes você tem que ter a capacidade de acolher o seu interlocutor, né? Eu acho que você não precisa falar tudo que vem à sua mente. E aí você acaba fazendo um teatro, né? Eu acho que para acolher as pessoas, você tem que saber como se comunicar. Como que você vai receber aquela informação que ele está trazendo, muitas vezes querendo um acolhimento, muitas vezes querendo até que você minta para ele, né? E você, de alguma forma, você fala, não é bem isso, você não está enxergando, vamos por aqui. Eu acho que se você tiver esse poder de acolhimento, que é o poder da oratória, porque o cara está esperando escutar alguma coisa de você, né? Se você for um cara sem capacidade, é capaz de você piorar o problema que a pessoa está levando. Então, eu não acho que é só política. Eu acho que na vida você tem que fazer um pouco de teatro, né? Você acolhe um pouco aqui, você muitas vezes deixa a sua vaidade de lado para acolher muitas vezes a vaidade da pessoa naquele momento, para você ter uma convivência. Isso que você falou é muito interessante. Já para situar as pessoas que estão nos escutando, para elas saírem daqui com um passo a passo simples e pragmático de como falar melhor em qualquer situação. Vamos definir então o que é oratória. Eu já chego na sua pergunta da relação entre oratória, poder e ser um nerd social. Oratória seria a arte de falar bem em público. A oratória está dentro de um campo muito maior que a comunicação. A comunicação é quando você tem uma mensagem que tramita por um meio e você tem a pessoa que é o emissor dessa mensagem e o interlocutor. Então tudo isso a gente chama de comunicação. Um sinal de fumaça também é comunicação. Se eu fosse ser mais detalhista, eu diria que eu sou o professor da comunicação, não sou o professor da oratória. Só que eu diria que seria mais para o professor da persuasão, porque esse é um dos conceitos que eu mais gosto. O que é persuasão? Persuasão nada mais é do que você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Olha como essa noção é poderosa. Persuasão é fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Agora imagina o poder disso para vendas. Você quer vender, a pessoa vai querer comprar. Relacionamentos. Você quer namorar, casar com aquela pessoa. Você vai fazer ela querer fazer isso com você. Até mesmo entrevista de emprego. Você quer aquele trabalho, mas vai fazer a pessoa querer te contratar. Agora, e a política? Você quer se eleger.
Então você vai fazer as pessoas quererem votar em você. Então persuasão é a habilidade mais poderosa que existe. Giovanni, Mas a oratória faz parte da persuasão, né? Ela não é o único item, né? Porque vendas. Tem técnica, tem a oratória, mas tem técnica de vendas, correto? Exato, mas a mais importante é a oratória. Porque você pode ter um script perfeito de vendas, aí coloca um comunicador que não tem confiança para falar, o cara não vai vender. Aí tem um cara que fala de forma mais simples, o roteiro de vendas não é o melhor, mas a confiança é tão poderosa que vai lá e convence. Por isso que eu desenhei um método de oratória para qualquer um que quer sair do zero e se tornar o melhor comunicador que pode ser, que se chama os 3 Cs da comunicação. Clareza, confiança e convencimento. Já eu chego lá. Mas voltando então para a pergunta que você me fez. Qual que é a relação entre oratória e os sistemas de poder? Eu até conto isso no meu livro, já a gente fala dele, que historicamente nós não aprendemos oratória no ensino tradicional. Isso é meio bizarro. Para pensar. A gente sai do ensino básico, do ensino médio, do ensino superior, sem saber a habilidade mais primordial de todas, que é a comunicação. Então a gente decora todas as organelas citoplasmáticas, o intestino da vaca, o complexo de Golgi, as angiospermas e as gimnospermas, só que simplesmente falar com os outros não aprendemos. Tem aluno meu que é pós-doutor. A pessoa é pós-doutora e ela não sabe comunicar uma ideia de forma convincente. Isso é bizarro. Mas por que é assim, Giovanni? Oratória, comunicação, persuasão, tudo isso é tão importante. Por que a gente não aprende no sistema tradicional? Aí a gente tem que perder um pouco a ingenuidade, a inocência e falar, poxa, de fato, comunicação é tão poderoso que, historicamente, não era do interesse da elite dominante que todo mundo tivesse esse poder. Até porque, quando você detém esse dom da palavra, então as pessoas vão te seguir porque elas não conseguem expressar seu descontentamento. Eu gosto muito de um livro chamado 1984, do George Orwell. Poxa, lá o Grande Irmão, que era um estado totalitário, qual que era um dos instrumentos que eles tinham para reprimir qualquer tipo de revolução? Eles criaram uma nova língua, chamava de nova fala, que era uma língua completamente truncada, pobre de vocabulário. E qual que era a premissa por trás? Se você não consegue colocar o seu descontentamento em palavras, é muito mais difícil você combater. Então, a oratória, de fato, é um instrumento extremamente poderoso e que tinha sido relegado a certas castas mais privilegiadas da sociedade. Poxa, quem que tinha dinheiro ou acesso a treinamentos de persuasão? Eram grandes figurões. Agora a gente está mudando isso. Por quê? Por conta da internet. Quem traz um argumento interessantíssimo sobre isso é o Chris Anderson, que é o presidente do TED. Sabe o TED? Sim. Pronto. Curiosidade, sabe o que significa TED? Não. A sigla? Ninguém nunca sabe disso. Ó, você vai pegar agora, você vai aprender, você vai chegar na mesa de jantar, você vai falar assim, ó, sabe o que significa TED? Aí tu não fala, não sei. Aí você vai falar assim, então, TED significa tecnologia, entretenimento e design, porque nasceu em 1984, que era uma época que estava tendo muita efervescência entre essas áreas, daí criaram o TED como um ciclo de conferências para colocar os especialistas dessas áreas para dialogar e surgir inovação. Então, em 1984, saiu o primeiro Macintosh, foi inventado o CD, então estava tendo muito isso. Hoje o TED evoluiu para espalhar ideias que valem a pena ser compartilhadas. Você está falando em formação, principalmente a formação acadêmica, né? Você é formado em Direito, se eu não me engano, pela Universidade em Portugal. Fiz um intercâmbio lá em Coimbra, mas eu me formei na UFRN, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Direito? Direito. Tem um pouco a relação com essa tua vontade, ou essa sua capacidade de oratória, que eu não sei. Que momento que você virou um grande orador? Ou que momento que você virou professor? Olha só que interessante. Foi na universidade? A universidade o direito te ajudou a ter persuasão? Então, muita gente me pergunta isso. Ah, é óbvio que você fala bem, você se formou em Direito. Meu amigo, o que tem de gente formada em todas as áreas, travada. Mas o Direito, ele me possibilitou conhecer algumas coisas que eu, por predisposição e interesse, fui atrás mais. Por exemplo, argumentação. Então comecei a fazer esse esporte chamado debate competitivo. Mas por que eu fiquei esse cara viciado? Só para encerrar, de formação, só para a gente... Eu quero o negócio desse concurso aí, dessa
como que se diz, dessa Campeonato de oratória, debate? Campeonato. Mas se hoje você, com todo o seu conhecimento em oratória, né, em comunicação, se hoje você fosse imaginar ou fosse indicar para um jovem, ou para alguém que quisesse se capacitar cada vez mais nessa linha, qual seria o curso? Então, Porque não tem curso de oratória, né? Tem o curso de oratória do professor Giovanni. Exato. Né? Só que daí o pessoal fala, pô, se eu falo, faz o meu curso aí, pô, isso aqui é uma propaganda. Mas se eu fosse indicar alguém em graduação, o que você indicaria? O primeiro curso de oratória que eu fiz foi na faculdade. Eu paguei na época R$160, olha, 2015, R$160 por um curso que era o fim de semana inteiro, 16 horas, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Foi o melhor curso que eu tinha feito até então, mudou meu jogo. E tanto que em 2016, quando eu fiz o intercâmbio em Coimbra, eu comecei a ensinar oratória lá. O primeiro curso pago que eu fiz foi em Coimbra. Mas qual que é o maior conselho que eu poderia dar para uma pessoa que quer melhorar a oratória? Faça tantos cursos de oratória quanto possível. Qual que foi a minha sacada? Eu não fiz um. A maioria das pessoas não fez nenhum. Quantos cursos de oratória você já fez? A maioria vai falar 0. 0. Eu fiz mais de 10 numa época que não era que eu queria ser professor de oratória, eu queria ser advogado. Só que eu tinha entendido uma coisa. Parece que Deus plantou essa sementinha na minha cabeça desde cedo. Chegou assim e falou. Eu tive esse insight e considero que foi Deus. Peraí. Se eu souber, se me tornar um mestre em o que falar, ou seja, a argumentação, e como falar oratória, eu vou ficar imbatível. Porque peraí, eu sei o que falar e sei como falar. E aí foi que eu comecei a estudar muito debate competitivo, argumentação, pensamento crítico e oratória, linguagem corporal, storytelling, com esse objetivo de me tornar um profissional de excelência. Só que quando eu cheguei na advocacia, eu não gostei de ser advogado. E aí eu falei, quer saber de uma? Eu acho que nos últimos 15 anos eu estudei mais oratória que direito. E se eu começar a ensinar isso nas redes sociais? Aí explodiu. E você olhando para as pessoas, né, os alunos sem capacidade de oratória, que precisa realmente, né, ter um tranco, ou realmente puxar mais perto para que ele tenha capacidade de oratória, e de um cara que se pegar um microfone e ficar 1 hora falando. O que muda? Eu tô falando de políticos, vai, a gente vê a Câmara lá. Eu dei um exemplo para você. Mário Covas, o antigo Mário Covas. Ele pegava o microfone, tinha persuasão, tinha capacidade de início, meio e fim no plenário, no palanque. Eu não vou dar nome de quem não tem essa capacidade, mas eu listo dos 500 e poucos deputados em Brasília, acho que deve ter 10, 15 que tem capacidade de chegar no plenário e defender uma causa com início, meio, fim, story rank, sabe? Ligando a vida das pessoas ao que ele está apoiando, sabe? Qual que é a grande diferença? Como que alguém nasce com essa capacidade ou acaba tendo essa capacidade e o outro não? Vergonha? Boa pergunta. Por que tem um cara com tanta capacidade? Eu estou falando capacidade porque não fez curso, né? Não fez curso nenhum, é o que você falou. O cara que fez curso, de repente, né, foi criando essa capacidade e ficou melhor do que esse aqui que nunca fez um curso. Mas como que esse cara consegue se diferenciar de ser um parlamentar ou ser alguém com capacidade de ir para uma plenária ou ir para, muitas vezes, uma cerimônia de premiação, né? Todo mundo olhando, se é o foco da atenção. O cara fala de uma forma que, pô, né? Dá vontade de levantar só pela capacidade de oratória dele. E o outro não consegue. Vamos lá. Qual é a diferença das personalidades? O que muda de um para outro? Tem alguns fatores. O principal é que as pessoas que... Vamos lá, vamos separar. Tem as pessoas que têm uma naturalidade para isso. Tem uma predisposição. Essa pessoa veio de fábrica com isso aí mais trabalhado. Com chip... É igual uma pessoa que nasceu melhor de bola e o outro é um perna de pau. Beleza. Eu sou perna de pau. Eu também. Por isso que eu fui pro esporte debate competitivo. Porque me esqueça. Eu tentei natação. Então, assim, uma coisa é a pessoa que já vem de fábrica com isso. E tem gente que já não vem de fábrica. Beleza. Depois dessa parte mais genética, temos a parte da criação e influências desde a infância. Então, tem gente que lá atrás sofreu traumas ou foi programado na mente dela que falar em público não era bom. Exemplo, uma criança está na faculdade, está na escola, e aí ela foi fazer uma pergunta para o professor
E aí o professor falou, essa é a pergunta mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Todo mundo da turma riu dela, ela se sentiu muito constrangida e humilhada. E nesse momento de forte impacto emocional, criou-se uma memória, criou-se uma crença de que se eu falar, serei humilhado. E isso se instalou no subconsciente dela e ao longo da vida dela, ela foi cada vez mais evitando situações de exposição. Poxa, tinha que fazer uma leitura, tinha que apresentar um trabalho. Ela nunca queria ir. Por quê? Subconscientemente ela já achava que era ruim. Nisso de ela evitar situações de se expor, ela não treinou. Porque ela ficava negando palco. Então, obviamente, ela não foi se dessensibilizando e aprendendo na prática. E chegou na vida adulta, nossa, por que eu não sei oratória? E daí muitas vezes ela vai ver, tem a ver com acontecimentos na infância. Dito isso, qual que é o conselho número 1 que eu dou para todos os meus alunos para você perder o medo de falar em público? O Dale Carnegie, que eu considero o pai da oratória moderna, cara, era muito visionário. Ele nasceu em 1888 e ele, assim, muita gente acha que ele já era o cara. Não, na verdade, ele foi ter sucesso com 48 anos de idade. Até então, ele foi vendedor de curso por correspondência fracassado, vendedor de carne fracassado, vendedor de carro fracassado, ator fracassado, dramaturgo fracassado. Ele foi autor de ficção fracassado. Aí ele foi um professor de oratória com sucesso mediano. E foi quando ele escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi lá pro 3º livro dele. Em 1936 foi quando explodiu. E aí, eu tenho esse livro e não li ainda. Não acredito. Você não leu esse livro? Não. Meu amigo, olha só livro. onde que o Wilson chegou sem esse livro. Depois que ele lê, vai dominar o mundo. Aí em 37, pra você ter ideia, ele estava almoçando com o presidente na Casa Branca. Então ele explodiu muito. E o Dale Carnegie, ele veio com várias premissas. Ele veio realmente mudando o paradigma da comunicação. A comunicação até então era uma coisa um pouco teatral. Era aquela coisa de dar uma performance no palco. Aí ele chegava e falava, não, gente, peraí, não tem nada disso. Você tem que falar no palco, você não vai falar para as pessoas. Você vai falar com as pessoas. Você vai ter um tom um pouco mais dialogal. Você vai usar humor, você vai contar história. Você não vai querer fazer essa coisa distante. E ele veio trazendo esses ensinamentos para empresários. E um dos seus maiores ensinamentos era o seguinte. Que é o storytelling, que todo mundo fala. Veio essa palavra agora há pouco tempo. Não existia o storytelling. Era a arte de contar histórias, né? A gente já chega lá. O Dale Carnegie falava o seguinte, olha, primeira coisa, medo de falar em público. Todo mundo tem. Então não acho que você veio com defeito. Não, todo mundo tem. Segundo lugar, você nunca perde completamente. Os melhores oradores da história, eles admitem. Nossa, você vai lá, você vai subir num palco, dá um friozinho na barriga. Você nunca perde completamente. Terceiro lugar, certa dose de medo é útil. Porque te coloca 100% presente no momento, usando sua capacidade cerebral, as melhores palavras. A gente veio até aqui, enquanto espécie, por conta do medo. É um mecanismo de sobrevivência útil. Então, o medo é útil em certa dose. Tá, Giovanni, entendi. Então, o que você está querendo dizer com isso? Que a principal razão de você ter medo de falar em público, ansiedade, nervosismo, timidez e tudo isso, é você não estar acostumado. E é por isso que tem um princípio que eu ensino para todo mundo, que é nunca negue palco. O que é nunca negue palco? Ah, Giovanni, mas não me oferecem para palestrar para eu negar o palco. Nunca negar palco é agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar sua oratória. Isso quer dizer, puxe conversa com pessoas que você não conhece, a secretária do seu prédio, o porteiro. Você também vai se voluntariar para fazer apresentações, para fazer uma leitura em voz alta. Você está numa aula, num congresso, num evento, levanta a mão, faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, um monte de gente olhando, durante alguns segundos, você é o foco. E aí, o coração parece que vai sair pela boca, tremedeira, boca seca, branco. O que é isso? É a reação automática de luta ou fuga. É o seu cérebro te mandando fugir. Quando você terminar de fazer a pergunta, a adrenalina vai baixar, e você vai começar a se perguntar, caramba, eu falei e eu não morri. Mas na hora desse piripaque, O que você aconselha pra pessoa? Porque muita gente tá nos assistindo aqui e foge. Tem algumas técnicas para não dar branco, tá? Tem algumas técnicas para não dar branco. Agora eu vou dar uma técnica de se dar branco. Que daí quando você tá preparado pro branco, nada mais te abala. Você tá preparado para tudo. Como combater a síndrome do pânico em cima do palco, né? Perfeito, vamos lá. Primeira coisa, não chame a atenção negativamente. Tem muita gente que chega assim e fala, pessoal,
eu queria pedir desculpas pelo nervosismo. Não! Muitas vezes a plateia não tá percebendo. Nem percebe. Você tá ali com sinais sutis de nervosismo, a plateia não percebe. Tem gente que acha que a plateia tá torcendo contra, tá esperando você errar. Não, a plateia tá ali para aprender algo com você, para ter um bom momento. Então não acho que estão torcendo contra. E o cara fala isso também, acho que o cérebro também acaba, né, registrando e aí piora, né? Exato, aumenta o nervosismo, aumenta. porque o diálogo interno está negativo. É isso. Tem que ter um diálogo interno positivo, vai estar tudo certo. E aí, beleza. Você tá ali para falar em público, tá tão nervoso que veio o famoso branco. O que eu recomendo? A técnica de passar a bola. O que é a técnica de passar a bola? Você não admite o branco. Tem gente que faz assim, ó. Esqueci. Gente, tava na ponta da língua. Não, pera aí que eu vou lembrar. Nossa, colapsou a apresentação só nisso. Imagina que eu estivesse falando os 3 elementos da oratória. Aí eu falei o primeiro, falei o segundo, no terceiro eu esqueci. Em vez de falar que eu esqueci, eu falo assim, pessoal, o terceiro elemento da oratória é o mais importante de todos. Esqueça tudo se você não tem esse. Quem chuta? Aí eu, na maior cara de pau, caminharia por entre as pessoas, ficaria olhando assim. E aí, o que você acha que é? Aí alguém ia falar algo, storytelling, que você falou. Exatamente, porque a plateia não sabe o meu script. Então essa é a técnica de passar a bola para você lidar com o branco. Boa dica. Gostou da dica? Boa dica, porque vira e mexe dá branco. Vira e mexe? Nervosismo, acho que às vezes dá branco, porque é tanta informação e na hora você, por mais que você tenha apresentação, você vai evoluindo na apresentação, né? Eu já tive, qual que é aquela letra mesmo? Entrevista, inclusive. Entrevista às vezes foge, qual que é o nome mesmo? Não. Vou mandando que eu vou lembrar, entendeu? Pouco isso. Inclusive, teve uma vez que eu dei uma palestra de 8 horas seguidas, sem slide. Imagina aqui, só tinha isso aqui, ó, política real. E 8 horas falando de cabeça. Por quê? Porque tem um jeito de você memorizar o conteúdo. Quer saber qual? Lógico. É você usar nomes mnemônicos. O que são nomes mnemônicos? São basicamente siglas, uma organização que você faz do conteúdo para ficar extremamente memorável. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou dar uma palestra de oratória, muitas vezes eu uso a seguinte ideia. Eu vou te ensinar o método do FBI e da CIA para falar bem em público. Aí todo mundo já fica curioso, né? Caramba, um negócio secreto. Aí eu falo, então, anota aí o método do FBI e da CIA. F, flexibilidade. B, bom humor. I, interação. Aí CIA, canais de acesso, imaginação e autenticidade. E só nisso vai uma palestra de quantas horas eu quiser, porque eu vou aprofundando em cada assunto. Só que o arcabouço é isso. E isso já é uma boa dica para você que sofre ao falar em público e acha que tem que decorar o discurso ou escrever palavra por palavra o que você vai falar. Nunca faça isso. O que eu recomendo? Decore a estrutura e aprenda o conteúdo. Você quer falar bem em público? Estude mais do que você vai ensinar, porque aí você vai ter energia de reserva, se aprofunde bastante naquele assunto e decora a estrutura. Então, quando eu vou dar uma palestra dos 3 Cs da comunicação, clareza, confiança e convencimento, eu já sei essa estrutura. Aí eu vou falar o que eu sei de clareza, de confiança e convencimento. Eu faço isso, minhas palestras são tudo palavras para eu lembrar, né, o roteiro. Né? Sobre o que você costuma palestrar? Sobre política, sobre campanhas eleitorais, sobre organização, principalmente. E aí, existe muita curiosidade nas campanhas que eu fiz, né? Porque eu fiz campanhas grandes, né? João Dória, agora o Marçal. E as pessoas têm um pouco curiosidade de como que é uma campanha por dentro, como que é a pessoa, né? Como que é a pessoa, como que é o Marçal, como que é o João Dória, como que foi, sei lá. E aí eu vou complementando e vou entrando na minha parte de venda do meu produto, né? Que é coordenação de campanhas eleitorais. Se um dia eu entrar na política, já vou contratar o Wilson para ser eleito, hein? Mas tem muita curiosidade. Até que eu vou colocando as figuras, e em cima das figuras vou relatando, vou fazendo um pouco de storytelling, né? Porque conecto com o que o cara quer saber e o que eu vivi, né, muitas vezes nas campanhas, né? Porque como eu convivi com o mundo político durante muito tempo, eu sei um pouco qual é a curiosidade, né? O que eles esperam que eu entregue. E aí depende do público. Se for um cara muito... um deputado com 3 mandatos, você vai de um jeito. Quantas campanhas você já fez? Tipo assim, um número? Umas 30. Umas 30. Quantos anos?
Eu tenho de campanha, de vida pública, mais de 30 anos. Pronto. Mais de 30 Vou te dar um conselho que está no livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, que é o gatilho mental da especificidade. Quando a gente usa a versão específica do argumento, aumenta em 34,8% a persuasão. Então, uma coisa é você falar, pessoal, eu fiz muita campanha política em muito tempo, me contratem. Outra coisa é você falar, o que eu aprendi em 33 anos de vida pública, chefiando 37 campanhas que tinham um orçamento geral de 17 bilhões, sei lá, você pega o número, você junta tudo, e aí a pessoa fala, eita, esse cara sabe do que ele está falando. Simplesmente que você usou um número específico. Boa dica. Só isso aí já vai colocar um dinheiro no seu bolso, hein? Tô aqui. Isso aqui não era por acaso. Eu tô tendo um curso de graça. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você que esteve, de fato, no bastidor de... Agora me diz o número exato, assim. Campanhas. 33? 37? 32. Porque aí você põe campanha de vereador, põe campanha de deputado, Junta tudo. Põe campanha que você auxiliou, mas não coordenou, né? Porque tem muito tem mas muita é bom você mentoria. usar... Isso é outra técnica. Isso. Use seus melhores números. Isso. Não. Então... 30. Estive envolvido diretamente com 32, beleza. Isso. Nessas 32, você nota a diferença de, cara, o meu trabalho fica muito mais fácil ou muito mais difícil se um candidato já fala bem, se um candidato é terrível de oratória? Ou você trabalha com tudo, você não, consegue... eu trabalho com tudo, mas se você tem alguém que tem capacidade de se conectar com o eleitor, é muito mais fácil. E se conecta como? Se conecta através de um gesto, através de uma capacidade de se entregar, né, principalmente na rua ou até em palestras, mas o que faz a pessoa ser admirada é a capacidade de falar. De todos que você já trabalhou nessas 32 campanhas, qual que foi aquele orador que você falou? Esse cara foi o melhor orador, não tô falando de político, mas de orador que eu já trabalhei. Eu acho que tiveram dois que tinham técnicas de persuasão. João Dória e Marçal. Que já eram comunicadores, né? Um era comunicador de TV, mas tinha uma grande empresa onde ele tinha capacidade de reunir o poder público e o empresarial, então ele tinha capacidade de persuasão, de convencimento. E o Marçal, que é um cara que vive disso, faz 3 palestras por dia, né? Reúne gente todos os dias para depois vender os produtos dele, mas tem uma capacidade de convencimento, de entrar na mente das pessoas que é fora do comum. É um diferencial. E é legal que os dois que você citou, João Dória e Marçal, os dois dominam os 3 Cs da comunicação. O que são esses 3 Cs? Depois de 15 anos estudando oratória nos mais diversos meios, inclusive ganhando campeonatos disso, e palestrando, e vendendo, e atuando no bastidor de palestras, que a gente roteiriza palestra de grandes nomes também, eu me perguntei, mas no fim das contas, tem muita coisa, o que eu estudo? Como que eu me torno o melhor orador que eu posso ser? E daí eu hackeei essa fórmula, simplifiquei esse método do básico ao avançado, que qualquer pessoa, se seguir esse passo a passo, vai se tornar o melhor comunicador que pode ser. São esses 3 Cs que o Pablo Marçal tem, que o João Dória tem, que todo grande comunicador tem. Você quer que eu explique cada um dos Cs? Se você quiser, eu quero, lógico. Vamos lá. Primeiro C, clareza. Esqueça tudo. Me dá uma técnica avançada, usa um gatilho mental. Ei, se a pessoa não te entende, como que você vai convencer? Então, primeiro C, clareza. Aqui você aprende a perder vícios de linguagem. Tem gente que vai falar, né? Tipo... não, vai. Isso é vício. Não, mas tem gente que fala de uma forma técnica que as pessoas... Você vê na cara das pessoas que elas não estão entendendo nada. Que é o segundo ponto de clareza. Não adapta seu vocabulário ao público. E você deve ver isso a todo momento na política. Eu já... Não vou falar o nome do partido, mas acho que só de escrever a galera vai saber. É um partido que ele é conhecido por ser muito bom tecnicamente, mas não consegue tantos resultados nas eleições. Deu pra sacar qualquer? É incrível, né? E eu cheguei pra eles, gente, vocês vão continuar perdendo as eleições pra sempre enquanto vocês não souberem emocionar as pessoas, contar história. Se você se apoia só no dado... Eu tenho uma péssima notícia pra você. Não é isso que convence. É emoção. O Aristóteles, gente, o Giovanni tá falando isso. O Aristóteles. Se não tiver emoção. Há mais de 2000 anos, ele escreveu um livro chamado Retórica. Ele falava assim: você quer ser extremamente persuasivo? Faz o seguinte: domine o ethos, o pathos e o logos. Ethos, credibilidade e autoridade. Pathos, paixão e emoção. Logos, lógica, dados, razão. Aí ele falava assim:
Olha, você quer ser hiperpersuasivo? Passe confiança, emociona as pessoas e faça sentido. Aí a galera só tá fazendo a parte do faça sentido e esquece o passar confiança e emocionar. O Schopenhauer, que escreveu A Arte de Ter Razão, um cara que escreveu um livro sobre debate. Por que ele escreveu? Ele era filósofo. Aí ele escreveu esse livro, e ele conta isso no começo do livro, porque ele fala assim, gente, eu sou filósofo, filosofia sobre a busca da verdade, é muito bacana. Só que, o que eu descobri? Eu descobri que uma coisa é você ter razão, e outra coisa é você ficar com a razão. Às vezes você tá certo, do ponto de vista objetivo, na realidade dos fatos, você tá certo. Você tem razão. Mas aí a plateia, a audiência, o eleitor, pega a razão e dá pra outra pessoa. Aí ele falou, tá, se uma coisa é ter razão, outra coisa é ficar com a razão, além de a gente entender o que a gente tá falando, estar certo, a gente precisa dominar técnicas de debate. Então, como que você pode ser esse cara que não só tem razão, mas fica com a razão? Como que você se torna a pessoa que usa a tríade da retórica aristotélica? Os 3 Cs da comunicação. Então, clareza, falar sem vícios de linguagem, com boa dicção, sem ser prolixo e adaptando seu vocabulário ao público e estruturando a sua fala. Parabéns, você é claro. Aí a gente vem pro segundo C. Confiança. Se você ainda está paralisado, com medo de falar em público, com extremo nervosismo, com medo de julgamento, aí eu tenho uma péssima notícia para você. Primeiro as pessoas compram você, depois compram o que você está vendendo, a sua ideia. Então você tem que passar segurança, conforto psicológico. A pessoa tem que olhar e falar, tá, entendi, esse cara me passa confiança. Por isso que o segundo C é confiança. E o terceiro C é o mais importante de todos. O 80-20 da comunicação está aqui. Giovanni, se o terceiro C é o mais importante, por que você ensina o primeiro C e o segundo C? Porque o terceiro C é o mais importante, mas depende dos outros dois. Isso. Se você for tentar o terceiro C sem ser claro... Se pular as etapas, não adianta, né? Você não é claro, você não é confiante, como é que você vai conseguir o terceiro C? Que nada mais é do que convencimento. E aí no terceiro C é que a brincadeira fica legal. Que é quando a gente aprende técnicas avançadas de... clareza, autoridade, para eu complemento ser a venda do que você é dos outros dois. Isso. Exato. E aí aqui a gente aprende técnicas avançadas de linguagem corporal, rapport, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, entretenimento, escutativa, vendas, networking, palestras digital, qual o principal gatilho mental? Principal gatilho mental, eu tenho 2 que para mim estão empatados em primeiro lugar. Reciprocidade e história. Você conecta a sua história na história das pessoas que estão te ouvindo. Simplesmente contar histórias é efetivo. O Jesus contava histórias. Inclusive, no meu livro, já falei, tem um capítulo sobre o segredo da oratória de Jesus. Aí eu ensino você a contar a sua própria história de modo impactante. É bem legal. E reciprocidade, que é quando você gera valor, quando você faz algo importante pelo outro, ele se sente em débito com você. Isso é um fenômeno psicológico que simplesmente acontece, é inconsciente. Por isso que... Sabia que é por isso que a gente produz conteúdo na internet? Olha que doido. Simplesmente fazer vídeos na internet ensinando as pessoas gera microtransformações que ativam o gatilho mental da reciprocidade. Aí quando a gente vende algo, a pessoa compra. Ué, mas eu nem sei direito porque eu comprei. Mas é porque eu já gerei valor. Marçal faz isso. Ele fica um mês inteiro se comunicando sobre um tema. Aí no final vem um produto. E as pessoas compram porque aquilo convenceu de tal forma que ela tem necessidade, muitas vezes ela nem sabe qual a necessidade que ele tem, que as pessoas compram. E é engraçado, a gente estava falando de narrativa, de história. Olha um exemplo de uma narrativa do Pablo Marçal, que curioso. Ele fala aos 4 ventos, inclusive abraço, Marçal. Abração. Ele fala aos 4 ventos, eu li mais de 1000 livros. Quando eu fui impactado com isso pela primeira vez, eu falei, rapaz, 1000 livros. 1000 livros. Você tem que passar 40 anos lendo X livros por mês sem falhar pra conseguir chegar em 1000 livros. Como é que ele leu 1000 livros? Aí eu falei, cara, eu duvido, eu acho que isso aí é cópia, eu acho que isso é narrativa. Aí ele soltou, né? Uma vez eu tava assistindo ele falou assim, não, eu li mais de 1000 livros, 2/3 disso foi os livros bíblicos. Aí eu, Marcelo, não acredito. Eu contando a Bíblia como um livro isso, só, ele contando cada livro da Bíblia. Aí fica fácil. Aí eu também vou ler 1000 livros muito fácil, muito rápido. Cara, as redes sociais criaram essa demanda por comunicação, essa demanda por oratória. Vou te dar um exemplo. Você era um cara de, sei lá, pelo que eu li, de 3.000 seguidores. 22. Em 2022, 3.000 seguidores. E passou para mais de 1 milhão. 4 milhões agora. 4 milhões.
isso era uma demanda reprimida? Foi as redes sociais que criaram essa demanda e essa necessidade de persuasão, ou essa necessidade da capacidade de oratória, essa capacidade de convencimento? Onde que foi o boom? Porque, lembrar da época dos meus pais, um monte de gente não tinha capacidade de oratória, deixava de não dar palestra e a vida seguia. Hoje é um entrave a falta de oratória. Hoje a pessoa perde oportunidades. Qual que foi o momento que isso virou? Né? Dando um exemplo, você tinha 3 mil, hoje você tem 4 milhões de seguidores. Qual que foi o boom? O grande segredo para ter saído de 3 mil seguidores para 4 milhões de seguidores, na verdade, foram 2. Porque eu sou muito bonito e muito humilde. Principalmente humildade. Principalmente só humildade. Não, mas olha só que interessante. Você tocou num assunto crucial. Tinha uma demanda do público por isso. O Dale Carnegie ele já falava. Uma vez ele foi no Carnegie Hall lá nos Estados Unidos e iniciou uma palestra para 5 mil pessoas assim. Vocês estão aqui não porque vocês gostam de mim. Na verdade, vocês não se importam comigo. Vocês se importam com vocês, com os problemas de vocês, e vocês acham que algo que eu tenho a falar ajuda vocês a resolver os problemas de vocês. Ele ainda fala no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nós nos importamos mais com um furúnculo no nosso pescoço do que com 1000 terremotos na África. Então as pessoas são egocêntricas. Como que eu acho que teve esse boom? Porque eu falei coisas úteis que as pessoas queriam ouvir. E não tinha ninguém que ainda tinha acertado nessa comunicação, de dar algo descomplicado de oratória. Tinha muito de, poxa, você tem que falar assim, assado. Mas eu cheguei lá e mandei a real. Ó, pessoal, você quer prosperar, você vai fazer isso. Inclusive, você falou, poxa, as pessoas perdem a oportunidade. Tem um dado que é assustador. 85% de todos os ganhos financeiros que nós temos na vida, então imagina, 85% de toda a grana que a gente vai receber até o fim da vida tem a ver com a nossa habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. Você pode chamar isso de engenharia social, você pode chamar isso de networking, você pode chamar isso de comunicação. E 15% é a nossa habilidade técnica, que a gente aprende num curso, na faculdade. E aí, às vezes, eu falo isso, tem gente que se assusta. Não, Giovanni, como assim? Fala isso pros médicos, pros programadores. Aí não tem, QI, quem indica. Não, você tem que saber. Beleza. Eu não falei que você não tem que ser bom tecnicamente para ser um bom profissional. Mas se você quiser ser um profissional extremamente bem fora pago... da curva, aí você precisa da oratória. Fora da curva. Porque quem que consegue as melhores oportunidades nas melhores empresas, atender os clientes milionários que pagam os maiores tickets... Você só consegue isso se você sabe se comunicar de forma persuasiva. É só ver os médicos que bombam na internet, que bombam nas redes sociais. E sofrem muito hate de quem? Dos outros médicos. É dos outros médicos, mas é os caras que sabem se vender. Eu palestro muito para médico. E uma coisa que... E para a indústria farmacêutica também. O pessoal fala muito assim, quem está estudando não está na internet. Tem essa crença que circula, que na verdade é uma desculpa muito conveniente, né? Não, é por isso que eu não me exponho na internet, é porque eu sou muito inteligente e eu estudo demais. Você que pensa isso, eu queria convidar você a ter outra visão, que é o seguinte. Você que estuda muito, provavelmente você dá aula, você se orgulha de dar uma aula. Encare a internet como uma sala de aula que tem o mundo inteiro, só que em vez de você dedicar... por exemplo, 1 hora para impactar 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, você pode dedicar 1 hora do seu dia para impactar milhões de pessoas. É só você mudar a forma que você vê. A internet não é o samba do crioulo doido. É uma sala de aula. Começa a compartilhar esse teu conhecimento tão incrível. O que te deixa mais feliz? Ganhar um campeonato, ganhar um prêmio, ou alguém chegar para você e falar assim, olha, você mudou a minha vida porque hoje eu não tenho medo de fazer palestra? O que me deixa mais feliz é gravar um podcast com você. Ó, viu? É teatro, fez teatro. Mas, ó, eu pelo menos te fiz rir. O Dale Carnegie, ele falava, o grande segredo para você entreter as pessoas por muito tempo é você usar o humor. E tem muita gente que não sabe usar o humor na comunicação. O humor é muito bom, né? Olha, eu já liguei muito para esses cacarecos. Eu tenho lá no meu cenário do YouTube muitos prêmios de debate, de oratória, de não sei o quê. E, cara, era isso que me movia há um tempo atrás. Só que você tocou num ponto muito importante. É impagável você receber um relato. Eu, por exemplo, no meu canal do YouTube, a gente está com mais de 600 mil lá.
E, gente, não é narrativa. Isso não é narrativa, tá? Isso é real. Eu recebi um comentário de uma pessoa falando assim, Giovanni, eu investi milhares de dólares em um curso de um cara no exterior de comunicação. O seu YouTube entrega mais. Gente, o YouTube é gratuito. E é um curso de oratória melhor que 99% dos cursos que existem pagos. Então é só você fazer, tá lá. É o professor de oratória, é gratuito. E você receber depoimentos do tipo assim, nossa, Giovanni, você fala que você era um nerd antissocial. O meu filho, ele sofria bullying na escola. Aí eu mandei o seu canal pra ele. Ele começou a assistir, começou a ficar mais extrovertido, mais solto. E a vida dele melhorou, hoje ele é mais feliz. Cara, olha que incrível. Isso é legal. Meu Deus, eu amo receber esse tipo de depoimento. Mandem, se você tiver uma transformação, me manda. E como hoje a gente vive um mundo onde as pessoas... Vamos falar no Instagram, né? Existem muitos influencers, né? Que muitas vezes chamam sua atenção, prendem sua atenção por conta de 3 segundos. Mas falam com você em 30 segundos, às vezes estão lendo um teleprompter e tal. Só que essa pessoa é muito carismática. Como separar ou como identificar um cara com carisma, mas vazio, de uma autoridade? De um cara com realmente autoridade? Tem como? Vamos separar esses dois temas. Tem o carisma, que é você ter uma personalidade magnética. Isso. Poxa, você é uma pessoa que as pessoas se conectam fácil. Isso. Você consegue fazer a pessoa se sentir à vontade. Cara, isso é o carisma. E você tem a autoridade. A autoridade é um gatilho mental. Inclusive eu falei, né? Que os meus 2 preferidos, empatados em primeiro lugar, é reciprocidade e história. Mas tem mais de 30 gatilhos mentais. E desses 30 tem outros que eu destaco aqui que estão no top 5. Que é a autoridade, prova social e escassez. Então, se eu puder trabalhar só com esses 5 gatilhos, reciprocidade, história, autoridade, escassez e prova social, eu vou dominar o mundo. Só com esses 5 gatilhos, porque eles são muito poderosos. O que é o gatilho mental da autoridade? Nós, seres humanos, respeitamos muito autoridades. Quando você vai lá no médico, o médico fala, olha, você tem isso, isso e isso, tá aqui o diagnóstico, tá aqui o tratamento. Você não vai falar... doutor, mas me mostra aí 3 artigos científicos que você chegou nessa conclusão. Qual que é a razão? Não, você não discute. Você só aceita, porque você vê ele como autoridade. Por que todo golpista usa terno? Porque existem estudos que mostram que quando você coloca um terno, você é visto com mais autoridade. Se um golpista se vestisse mal, já ia levantar um sinal vermelho aqui no cérebro. Opa, esse cara aí não é flor que se cheira. Mas não, o golpista ele é esperto. O lobo de Wall Street, o golpista do Tinder, eles não vão se vestir mal. Inclusive, eu palestrei ao lado do Lobo do Wall Street, lá do Jordan Belfort, e ele compartilhou os segredos do Lobo. Ele falou lá como que ele dava golpe nas pessoas. Conta aí. Quer saber o segredo? Eu quero. Oratória. Oratória. Né? Bizarro. Ele dá uma... Hoje ele é um treinador de vendas. E ele fala... Chega bem vestido, um terno bem alinhado e tal. Tudo que ele fala soa com mais autoridade perante a presença. Mas a imagem pessoal dele não era o 80-20, sabe por quê? Porque ele vendia por telefone. Olha só que interessante. Tem um dado da Universidade da Califórnia em Los Angeles, da década de 60. O pesquisador Albert Mehrabian. Por que eu tô falando isso? Já te ensinei gatilho mental. Títulos, né? Gatilho mental da especificidade. Então, estou falando esses dados, porque daí a pessoa fala, pô, esse cara entende o que tá falando. E aí o Albert Mehrabian, ele descobriu uma coisa que mudou o mundo da comunicação. 55% da comunicação é expressão corporal, 38% tom de voz e 7% conteúdo, que são as palavras que saem da sua boca. Então, se eu, por exemplo, chego e falo assim, ó, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. O conteúdo que saiu da minha boca é estou muito feliz, mas você acredita 93% no meu tom de voz e no meu corpo. Então é isso que a pesquisa diz. Só que o Lobo do Wall Street, quando ele ia dar o golpe, ele dava por telefone. E aí ele falou, como que eu conseguia fazer isso? Primeiro, quando você está no telefone, os 55% que era da expressão corporal vai tudo pro tom de voz. E ele ensinava a usar um tom de voz diferente. Nossa, era muito louco. Ele chegava assim... Imagina que um vendedor te liga. Um vendedor te liga, você atende assim, o cara já vem com um tom de voz de vendedor. Aí você fala, pô, que saco, vendedor chato. Ele ligava como se ele fosse amigo da pessoa e a pessoa já devesse conhecer ele. Ele chegava assim... Um sentimento de... Oi, Jordan Belfort, da X Investimentos. Aí ele falava meio que assim, colocava o cérebro da pessoa em modo de busca, tipo assim... Eu tinha que conhecer essa pessoa? Pode falar. Cara, só isso ele já ganhava a pessoa. Aí, claro, tinha um passo a passo. Não, mas
Já firmava a atenção da pessoa, né? E o filme dá a entender que ele era tipo um mago, que ele ligava assim e vendia em uma única ligação. Na verdade, o processo do Lobo da Wall Street, ele era várias ligações. A primeira ligação, ele chegava assim: Oi, tudo bem? Jordan Belfort, da X Investimentos. Ele falava assim: olha, a gente tem aqui um manual com as 50 melhores empresas para você investir. É um manual físico aqui, um material muito elaborado. Eu queria saber se eu posso te mandar esse material de presente mesmo. Não tem custo nenhum, é só para você analisar mesmo. Posso? Claro, pode. De graça, me manda aí. Gatilho mental da reciprocidade. Aí na próxima ligação, passou um tempo, ligava assim, falava: Oi, tudo bem? Você teve a chance de analisar aquele nosso material? Então, deixa eu te falar, tá com uma oportunidade bacana aqui de investimento, só que daí ele falava de uma ação boa. Então era uma empresa de fato boa. Aí ele ia lá, fazia essa recomendação de investimento. Aí na próxima ligação, não importa se tinha subido ou descido a ação que ele vendeu antes, que era de uma empresa boa. Era uma ligação só de follow-up. Ele falava assim: tudo bem? Você viu lá? Se tivesse subido, pô, que bacana, né? Você viu que subiu e tal. Se tivesse descido, não, mas não se preocupe, é assim mesmo, no mercado é de longo prazo, tem oscilações e tudo mais, mas eu tô aqui só te ligando para saber como que você está, você tá tudo bem, não sei o quê. Pô, ligava mais para criar relacionamento. Aí na quarta ligação, ele vinha com a ação mequetrefe, que ele ganhava muito lucro e vendia. Aí ele vinha com tudo. Olha, um tom de urgência, olha. Eu tô aqui com uma oportunidade na minha mesa que nos últimos 20 anos eu não vi algo como isso aqui. Se eu fosse você, eu apostaria tudo nessa oportunidade, porque realmente é algo disruptivo. Então ele mudava o tom de voz, só que como foi um empilhamento de gatilhos mentais, aí na quarta ligação ele conseguia. O filme dá a entender que era em uma ligação, mas era gatilhos mentais e oratória na veia. É por isso que o Lobo da Wall Street teve sucesso. Como que faz para oratória? Porque muitas vezes é isso, você falou, é um gatilho mental. Ajude. A oratória tem que ser algo para ajudar você a construir pontes e não ampliar muros. Correto? Concordo. Essa frase está literalmente no meu livro. Tá? Você está muito sincronizado comigo. Como que faz para que isso não ocorra? Porque você pode ter boa oratória, mas não ter capacidade de interlocução, ou não entender a pessoa que está do seu lado. Porque eu posso ter boa oratória, começar a falar aqui e sem perceber te destruir, né? Pode ser. Eu já vi questões assim. Você vê que a pessoa está querendo ajudar, você fala, eu encostava na mão do fulano para ele parar de falar, porque ele tava acabando com a reunião, né? Você já viu aqueles vídeos do marqueteiro do Lula, às vezes reagindo? O Lula fala uma coisa, o marqueteiro do Lula... É isso. Você pega na mão assim, aperta, né? É aquele famoso chute na canela, né? Como que faz para também ter essa capacidade da oratória de ser algo positivo e não algo negativo? Para a pessoa também ter essa percepção. Perfeito. Lembra que eu falei lá atrás do Dale Carnegie? As pessoas não se importam com você, se importam com elas mesmas. Coloque o seu interlocutor, coloque o seu público no centro. Vá além, ame o seu público. Quando você de fato se importa com as pessoas, aí você vai começar a falar o que elas precisam ouvir e não o que o seu ego deseja falar. E é por isso que eu ensino uma técnica, na verdade é um campo que tem 30 técnicas, que é o rapport. Por que antes de mais nada você tem que saber fazer rapport? Porque senão é isso, você sabe linguagem corporal, sabe tudo isso, mas você não se conectou. A pessoa não gosta de você. Poucos hacks são mais importantes na sua vida do que você saber fazer uma pessoa gostar de você. Porque quando você faz uma pessoa gostar de você, ela vê o seu melhor e ela perdoa os seus erros. E quando a pessoa não gosta de você, ela vê o seu pior e ela não perdoa os seus erros. Como que você vai conseguir se dar bem numa entrevista de emprego, num processo seletivo, numa eleição? Você tem que fazer a pessoa gostar de você. E como que você faz isso? Aí existe o rapport, que é a arte de criar conexão. Então, técnicas simples e fáceis para se tornar extremamente carismático sem esforço e fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos. Falar o nome da pessoa. A pessoa gosta de ouvir o próprio nome. Segundo lugar, olhar no olho. Eu faço isso com um garçom. Aí sim. Pergunta o nome. Qual que é o seu nome? Chamo ele. Não chama de campeão. Não. Jogador. Você vê que muda a relação. Isso muda aí. A relação. Então você fala o nome. Olhar no olho. Poxa, você não se sente importante se eu tô falando com você, tô mexendo aqui no celular. Tem que olhar no olho. Você vai sorrir.
Porque o sorriso mostra que você está com uma linguagem corporal aberta, receptiva a novas conexões. Se você está sério, isso manda uma mensagem para o inconsciente de que você é uma possível ameaça. E as pessoas fazem julgamentos automáticos. Então, sorria. Faça a pessoa se sentir importante. Esse é o principal. Como que você faz isso? Ouça mais do que você fala. Faça a pessoa falar sobre ela. Sobre os interesses dela, não os seus. A gente quer falar sobre as coisas que a gente gosta. Faça a pessoa falar sobre as coisas que ela gosta. Faça perguntas abertas que não podem ser respondidas com uma única palavra, que faça ela expor o que está dentro dela. Faça elogios sinceros e específicos. Não critique, não julgue e não reclame. Faça pequenos gestos simbólicos, como por exemplo, nossa, eu estava ali, eu vi um cupcake, lembrei de você, te trouxe aqui um cupcake. Cara, às vezes esse gesto simbólico vai fazer a pessoa te amar, gatilho mental da reciprocidade. Não supere a história do outro. Quando alguém disser uma conquista, vibre com ela. Não fale que a sua conquista é maior. Quando alguém te der uma notícia negativa, não fale, mas eu já sofri pior. Empatize com ela. Faça sincronia límbica. O que é sincronia límbica? Você espelhar de forma sutil a linguagem corporal, o tom de voz e a energia da pessoa. Então, por exemplo, você está com o braço cruzado, se eu quisesse fazer sincronia límbica com você, eu poderia daqui a pouco fazer o braço cruzado. Aí, de repente, pronto, você ficou assim agora. Aí eu tô falando, de repente eu falo assim, nossa, isso que você falou, Wilson, é muito importante, porque é o seguinte... Mas você sabe que esse negócio de braço cruzado é verdade. Quando você vai conversar com uma pessoa e está de braço cruzado, você está fechado para ela, né? Pelo menos a análise isso é um corporal, mito. Né? É. A galera... mas fica ruim, né? porque... Você conversar com a pessoa e você é assim de braço cruzado, né? Então, o pessoal tem esse... Um dos mitos de linguagem corporal é esse, né? Hoje tá frio, eu tô meio que então, aqui assim. Só isso você já quebrou o mito. Tem gente que associa braço cruzado, não estou gostando da conversa. Não, você nesse caso estava com frio. Tem outra explicação interessante. O máximo, assim, o grande ensinamento da linguagem corporal é você nunca pode tirar uma conclusão de um único elemento. Você tem que analisar o contexto. Então, vamos dar um exemplo de por que o braço cruzado pode ser algo interessante. Aí eu vou fazer uma pequena... Vou entrar profundo aqui no assunto, mas vai ser bem rápido. Um cara muito inteligente chamado Pierre Weil, ele escreveu um livro chamado Corpo Fala. Não sei se você já viu esse. E é um livro muito interessante que ele apresenta uma tese muito inovadora, que foi a tese de doutorado dele, que ele fala assim, é como se dentro de nós tivéssemos 3 animais. O boi, o leão e a águia. O boi é a parte mais fisiológica, o leão é a parte mais emotiva e a águia é a parte mais intelectual. E quando você para pensar, hoje o conhecimento que nós temos de neurociência, cérebro primitivo, cérebro racional, é meio que isso. Até a teoria do cérebro trino, que depois foi atualizado, tem meio que essa ideia. Ele falava assim, às vezes, uma pessoa está querendo te convencer e você protege o leão, porque o leão é mais o peito, você protege o leão para poder acionar a águia. Então você está me apresentando uma ideia. Vamos supor que você está tentando me vender um imóvel, me vender um carro. Que interessante, me conta mais. Então, isso é um exemplo de como que não necessariamente eu tô de braço cruzado, eu tô de mau humor. Às vezes eu tô querendo entender intelectualmente melhor essa ideia. Eu tô assim, caramba, o cérebro tá funcionando. Interessante, cara. Então, assim, cuidado para não cair em mitos de linguagem corporal de achar que fez isso, automaticamente é assim. Bom, política. Martin Luther King, o próprio Churchill. Quem hoje você acha que na política, pode ser nacional, internacional, domina a oratória e de forma correta? Isso de forma correta é subjetivo. É verdade. Eu vou explodir a mente agora dos nossos autores, dos nossos ouvintes. Tem uma escala... de forma correta. Domina a oratória. Tem uma escala chamada escala Flash-Kincaid, que foi uma escala feita nos Estados Unidos para avaliar a complexidade de materiais didáticos lá das Forças Armadas dos Estados Unidos. E daí eles analisavam um texto e falavam, olha, esse texto aqui ele pode ser entendido por uma pessoa da 5ª série, esse texto aqui pode ser entendido por uma pessoa do 9º ano e assim vai. Aí eles fizeram um estudo em que colocaram os primeiros pronunciamentos de todo presidente norte-americano na escala Flash-Kincaid. E descobriram que o Trump é o presidente que fala em menor nível nos últimos 25 presidentes. E por que isso é tão interessante? Quando o Trump chegou em 2016, foi uma coisa parecida com o Bolsonaro no Brasil. Mas fala em menor nível e é mais entendido? Menor nível intelectual, no sentido de... é mais entendido?
Sim. Palavras mais chulas, construções frasais mais simples mesmo. É isso. Isso faz com que mais pessoas entendam. Já começa daí. Só que quando o Trump surgiu, ele foi tratado, parecido com o Bolsonaro em 2018, com escárnio. Com, assim, um certo deboche. Isso. Desprezo, né? Desprezo. Putz, olha esse fanfarrão. Até que ele foi eleito. E aí, voltou agora. Então temos uma pessoa que foi eleito 2 vezes para a presidência do país mais poderoso do mundo. Mas eles têm estratégia na fala ou tem oratória? Então, é um conjunto. É um conjunto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Que muitas vezes o que a gente acha que é a oratória boa não é o que de fato funciona na prática. Então, se tem uma coisa que a gente pode tirar de ensinamento do Trump, é o simples funciona. Inclusive, uma das regras de oratória mais clássicas que existem é keep it simple, stupid. Seja simples, cabeção. Que é, se você pode... Você quer me dizer que o Bolsonaro fala popcorn, ice cream... Popcorn sellers! Ele é o rei da oratória? Ali foi engraçado demais. Ali foi um meme, né? Só que o Bolsonaro... Mas ele se comunicou. O Bolsonaro... Isso, é um... Cara, o Bolsonaro, vamos lá, tem que analisar a comunicação dele, o branding dele, porque ele tem um... Cara, o branding do Bolsonaro é incrível. Eu sei. Arminha. Bandeira do Brasil. Ele tem assinatura. Pátria, família, Deus, família, liberdade, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo. Assinatura. Assim, Marçal, Lula. João Dória. Todo mundo que... Assinatura. Esses políticos, eles têm um branding muito trabalhado. E, sobretudo, o que elegeu o Bolsonaro foi o antipetismo. Então, é todo um contexto. Não dá pra falar o que elegeu ou não elegeu foi a oratória. Mas, de fato, hoje você vai ver o Bolsonaro num palanque. Ele é um cara que foi aprendendo. Inclusive... Eu lembro de ter visto... Mas ele tem boa oratória. Hoje sim. Hoje eu considero que sim. 2018 eu não considerava. 2018 ele fugia dos debates. Você entende mais do que eu, porque minha impressão é que ele não tem, mas ele tem bons gatilhos. Ou boas... A tirada é um negócio, pode parecer um negócio meio de piada, mas tem boas tiradas, não, mas né? Isso é que crucial. Se comunicam, né? Que nem o Lula. Eu fiz até uma análise a semana passada. Que Deus colocou ele... Deus não colocou água no sertão porque ele ia colocar ele como presidente para resolver essa questão, entendeu? Caraca. Mas só se falou isso. 5 dias. Esqueceram de crise, esqueceram de Se a gente for CPI. fazer um top 10 das gafes do Lula, ele tá competindo com a Dilma hoje em dia. Mas eu não sei se é gafe. Eu acho que não é gafe. Ele tem umas que até a base dele tá discordando. Quando ele fala lá, você tá aqui, a negra tá aqui pra tocar tambor. Mas ele continua alimentando a comunicação. Não tô defendendo o Lula, não sou... Cara, eu acho que, assim, opinião, tá? Lulista, eu acho que o Lula passou do ápice. Ele teve o ápice dele enquanto comunicador, que ele tava mais afiado, e agora ele tá um pouquinho velhinho. Ele não tá no ápice dele, mas ele continua muito bom. Mas ele tá menos sem filtro. Tá com ele menos filtro porque tá 80 anos. Eu não quero também, usar né? uma palavra pejorativa, mas ele perdeu um pouquinho o tino que ele tinha. Mas o Bolsonaro de 2018, ele fugia dos debates, porque ele sabia que no debate ele perdia. Isso. Agora, 2022, cara, ele no debate era outra pessoa. Ele não era de 2018. Ele vinha aqui com domínio, com humor. A pessoa fazia uma pergunta, ele fazia já um sorrisinho e falava... você... Então, ele tinha essas tiradas. E você falou das tiradas como sendo... Poxa, eu considero as tiradas extremamente importantes desses debates. Não, é que eu falei tirada, que parece a palavra tirada, parece algo ruim, né? Parece algo menor. Mas sacadas. Sacadas, isso. Isso é extremamente importante. Porque tirada fica parecendo algo ruim. Não, sacadas. Eu diria que é mais importante, principalmente no debate político, é mais importante como você fala do que você fala. Isso. Então, na sua opinião, quem fala melhor? Lula ou Bolsonaro? Cara, eu ainda acho o Lula, sabia? Ele... Por quê? Justifique sua resposta. Porque eu acho que ele continua se comunicando com as pessoas que acompanham ele e, ao mesmo tempo, fazendo de uma forma que os adversários também reverberem a pronúncia dele. Sabe? Então, é como se ele pautasse as pessoas. Ele que controla a narrativa. Eu acho isso. Ele cria, os outros reagem. E reagem ao fato. Não vira que nem o popcorn, que tudo bem, chegou onde queria chegar, se comunicou, todo mundo tá falando popcorn, ice cream, mas virou um meme. O Lula fala algo que muitas vezes para você, pô, que absurdo, né? Falou que é o cara da água, mas não vira um meme. Vira uma discussão política.
ele fica o tempo todo naquela discussão política da imprensa. Não fica na discussão política menor da piada. Você viu? A piada, popcorn. Parece o técnico lá, qual que era o nome lá? O técnico do... O Joel Santana. Joel Santana, entendeu? Então, na sua opinião, o Lula é o melhor comunicador na política brasileira? Não. Quem que passa ele? Não. Eu gosto do Nicolas. Nicolas Ferreira? Eu gosto da forma que ele se comunica. Eu assino da embaixo. Capacidade de entrar na cabeça das pessoas. Eu gosto. Mesmo roteirizado, porque falar que aqueles vídeos não são roteirizados e tal, mas ele tem a capacidade mas mesmo no, e a isso que é dicção incrível. de se comunicar. O vídeo é uma coisa. E você põe no plenário, Exatamente. ele vai bem. Quando coloca ele numa situação vai de ao bem. Eu vivo, gosto. de debate, Mas ele ele- entrega tão bem. mas entre o Lula e o Bolsonaro eu sou mais o Lula, porque o Lula ele pauta a política. O Bolsonaro vira para parte chacota. Então vamos lá, já que a gente tá fazendo esse ranking, vou te fazer aquelas perguntas lá de quem fala melhor. Então isso aqui, ó, vamos saber de uma pessoa que tem conhecimento muito profundo de política brasileira, vai poder dar aqui um diagnóstico. Mas tem que ser rápido, tá? É pá. Vamos lá. Wilsinho, quem fala melhor? Dilma ou Neymar? Pelo amor de Deus, né? Podia ter uma coisinha melhor antes, né? Já começou assim, né? Pô? Nossa, mano. Tem que ser rápido. Eu acho que Neymar. Neymar fala melhor que a Dilma. Quem fala melhor, Neymar ou Virgínia? Virgínia. Virgínia ou Anitta? Anitta. Anitta ou Pastor Mirim Miguel Oliveira, The King, The Power? Anitta. Anitta ou Pablo Marçal? Pablo Marçal. Pablo Marçal ou Casimiro? Pablo Marçal. Pablo Marçal ou Galvão? Eu sou Pablo Marçal. Pablo Marçal ou William Bonner? William Bonner. William Bonner ou Pedro Bial? Pedro Bial. Pedro Bial ou Thiago Leifert? Pedro Bial. Pedro Bial ou Faustão? Faustão. Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos. Silvio Santos ou Lula? Silvio Santos. Silvio Santos ou Bolsonaro? Silvio Santos. Silvio Santos ou Nicolas Ferreira? Aqui a gente está falando em política, né? O Nicolas, vai. Então, Nicolas ganhou o prêmio de melhor orador do país. Palmas! Esse é um corte legal pra fazer. É difícil falar que o Silvio Santos não é um grande comunicador, porque eu acho que o Silvio Santos tinha uma capacidade de falar com a massa. Eu fiz um vídeo analisando a oratória do Silvio Santos. Quem é? Nicolas ou Silvio Santos, Felipe? Silvio, né? Eu coloquei no vídeo que ele era o melhor É comunicador que como do a país. gente está falando de política, eu acabei com o Nicolas. Mas na o Silvio, política... no Silvio, eu acho que... Mas Nicolas Ferreira e o Lula no ápice. Os dois, assim. O Lula não agora, o Lula no ápice. Ah, o Lula. O Lula. Ah, o Lula. O Lula 2002 ganhando o Nicolas Ferreira. Ah, ganha. Ele se comunica. Porque é isso que eu falei, ele não se comunica só com o eleitor dele, não é? Hoje a internet trouxe um negócio, que é o que o Bolsonaro faz muito, de se comunicar só com a bolha, sabe? O país está muito polarizado, né? E aí quando sai da bolha, é um negócio assim de piada, não é um negócio de discussão do tema, sabe? O Lula não, o Lula é discussão do tema. Quem você acha que é Deus? Tá louco? Não sei o quê. Só porque ele levou água. E aí fica todo mundo falando, ele levou água, ele levou água, ele levou água, ele levou água. Não é uma comparação com Deus. Acho que teve uma frase dessas parecida também que foi polêmica, que ele falou que a pandemia foi algo bom porque ensinou a humanidade a se ajudar, não é assim também, né? É isso, entendeu? É diferente do que o popcorn. Tudo bem, ele quis se comunicar para fora, demonstrar que estava sofrendo, que as pessoas que estavam sendo julgadas aqui era o sorveteiro, era o cara, o pipoqueiro. Ok, mas volto a dizer, falou para aquela fora lá, da bolha, falou para as pessoas que ele queria se comunicar nos Estados Unidos, sabe? Mas que é da bolha dele, não é fora da bolha dele, né? Ele queria justificar uma ação dos Estados Unidos, de alguma forma, para a bolha dele. Fora da bolha dele, ele virou piada. Nessa lista que eu te perguntei de nomes, eu vou colocar o Alexandre de Moraes também, só que daí tem que votar nele até o fim, senão cai o vídeo. Não, Alexandre de Moraes é outro que se comunica bem também, sabe se comunicar, sabe se posicionar, as pessoas gostando ou não. Estamos elogiando, hein? Não. Que fique consignado em ata que foi traçado um elogio. Não, mas eu acho que ele
As pessoas podem não gostar, mas deram poder para ele, ele está exercendo poder. Às vezes tem excessos? Eu acho que tem excessos. Mas eu acho que é um cara que sabe se comunicar, sabe enfrentar, é corajoso também, porque ele briga com gente grande. Ele não é de recuar, né? Ele é um cara que, se eu tivesse um exército, ia querer ele trabalhando a meu favor. Porque ele é um cara corajoso, ele vai para o enfrentamento também. Não é qualquer batida de pé que ele recua, né? Ele é um cara também osso duro de guerrear. Acho que... Vou fazer uma pergunta. Né? Faz uma pergunta. A gente está falando de Alexandre de Moraes, de Lula e de Bolsonaro. Como que a oratória poderia ajudar a diminuir essa guerra? Nossa senhora, agora você está com uma bomba no meu colo. Resolva o problema do Brasil com a oratória. Então, tem. Os interlocutores teriam que ter capacidade da oratória ser mais paz e amor, ou ser uma coisa mais construtiva. A oratória poderia ajudar de alguma forma como que poderia ajudar? Tem como? Os atores atores da guerra deveriam estar mais propensos à paz, né? E usar a oratória de forma positiva, né? Ou de uma forma de menos enfrentamento, é isso? Fazendo uma análise dos últimos 10, 15 anos da política brasileira, onde que eu vejo que começou a ter essa maior polarização? A partir de um evento que você deve chutar qual é. Impeachment. Sim. Então, estava tendo assim... não estamos gostando da política. Beleza, mas não tinha até então uma guerra entre os poderes. Isso. Aí chegou em 2015, pedalada fiscal, toda aquela questão, veio o impeachment, em 2016 o Temer assume. E antes mesmo do impeachment, se você for lembrar, o Aécio, já na reeleição da Dilma, na eleição de 2014, ele já estava com a ideia ou narrativa de recontagem de votos. Então, em 2014, Aécio perde a eleição para Dilma e ele chega assim e fala: pessoal, exijo recontagem, não perdemos, como assim? Então, quando a gente vai ver, já começou a plantar aqui uma pulga atrás da orelha. Aí, 2015, pedala fiscal, 2016, impeachment. Aí, daí pra frente, foi loucura total. Teve Lava Jato, teve prisão do Lula, teve facada do Bolsonaro. E foi uma escalada no discurso público de, assim, cara, beleza, você pode concordar, você pode discordar com o Bolsonaro, você faz o que você quiser. Mas não é saudável que uma pessoa que está à frente da nação fale em metralhar a petralhada, porque você está falando em assassinar seus oponentes políticos. Isso é um nível de escalada no discurso muito grande. E aí a gente teve, depois disso, pandemia, Bolsonaro sendo massacrado por todo o mundo, por todos os poderes ali. E tivemos depois a questão do STF muito forte, então cada vez mais se falando de ditadura do judiciário, um STF ativista, um STF poxa, e tudo aquilo que a gente conhece. Então o que a gente vê hoje no Brasil é um problema muito grande de disfunção entre os poderes. Hoje está uma guerra entre os poderes e seria muita leviandade minha falar que tudo se resolve com oratória. É só mudar o discurso. Infelizmente não é assim. Então, quando a gente começa a olhar de modo mais pragmático, a gente começa a ficar desanimado. Porque uma vez que a caixa de Pandora foi aberta, uma vez que a polarização está nesse nível, como que você vai se eleger sendo o paz e amor, sendo o morno? Eu vou fazer uma analogia. É como se a dopamina tivesse tão alta, porque você está viciado em rede social, que um livro já não te atrai mais. Como é que você vai ser o político livro numa época que o político rede social da dopamina alta que está se elegendo? Então, assim, me parece que para você vencer a eleição, você tem que jogar o jogo. Para jogar o jogo, você tem que usar o gatilho mental da polarização, você tem que bater de frente, você tem que escolher um lado. Já começa daí. Por que o MBL, a gente pode dizer que politicamente ele está um tanto irrelevante? Porque ele desagradou a gregos e troianos. Então ele brigou com o Bolsonaro e brigou com o Lula. E daí ele tá ali sozinho. E você pode concordar ou pode discordar das ideias do Kim Kataguiri, do Arthur Duval, mas o fato é que quando ele brigou com gregos e troianos, ele ficou meio que um leproso, ninguém mais quer saber dele.
Então, hoje na política brasileira, você tem que assumir um lado e tem que bater no outro lado. Ah, mas e a terceira via? A gente tá com essa promessa da terceira via faz tempo. Agora o Rodrigo Manga, será que esse cara que vai vir como, vamos apaziguar? Agora está num momento propício para uma narrativa... Tarcísio, né? Tarcísio também. Um cara mais ponderado. Tem uma frase que eu gosto, né? A história não se repete nunca, o homem se repete sempre. Então a história tem ciclos. A gente veio de um ciclo de muito estresse institucional, de comunicação agressiva e tudo mais. Agora o timing está propício para uma pessoa com uma narrativa apaziguadora. Então, querendo ou não, o Rodrigo Manga pode se aproveitar dessa narrativa. De, pessoal, vamos curar o Brasil. Ninguém aguenta mais. Tá todo mundo cansado. É esquerda, direita, todo mundo brigando. Gente, vamos falar do trabalhador. Vamos falar de como a gente melhora a economia. Vamos começar a se preocupar com as pessoas. O timing está propício. E você pode perceber que esse discurso vai ganhar força nos próximos anos. E chegando perto do final do programa, tem umas três questões. Uma, você criou um dos principais cursos gratuitos sobre oratória. Passaram, acho que, mais de 100 mil pessoas. Passaram mais de 100 mil alunos. Qual que é a importância desses cursos, de curso de oratória, seja gratuito, seja mais barato, seja caro, para diminuir a desigualdade social? Tem importância nessa questão? Com certeza. Assim, em primeiro lugar, combater a desigualdade é uma ideia interessante, né? Eu acho que a gente tem que combater a miséria. Porque desigualdade você vai ter. Vai ter gente que vai estar confortável ganhando 5 mil, vai ter gente que vai querer ganhar mais, e assim vai. Então, deixar todo mundo igual é difícil. Mas para você... Se tem uma coisa assim que eu posso dizer com absoluta certeza a comunicação é a habilidade mais importante para você que quer prosperar. É por isso que, inclusive no meu livro eu falo disso, o nome do livro... Então, posso falar do livro? Isso, vamos falar do livro. Era tenho próximo, permissão? Era o livro. Já emenda o livro. Por que o nome do livro é Como Falar Bem e Ficar Rico? Porque existem 5 formas de transformar sua comunicação em dinheiro. Quais são essas 5 formas? Em primeiro lugar, conexão com as pessoas certas. Todas as melhores oportunidades profissionais que eu tive vieram por networking. Vieram porque alguém gostou de mim e me indicou. Giovanni, vai lá, atende essa pessoa. Mas estava sentado nas mesas certas, né? E com a impressão certa, bem posicionado. Então, conexões com as pessoas certas. Em segundo lugar, fazer uma venda. Óbvio. Quando você faz uma venda, seja do seu produto ou do seu serviço, você ganha mais dinheiro. Só que todo mundo é vendedor. Se você é CLT, você vende a sua hora. Se você é político, você vende ideias. Se você é do terceiro setor, você vende também esse projeto para captar doação. Então todo mundo está sempre vendendo a si mesmo, ideias, produtos ou serviços. E quando você é bom de comunicação, você faz mais vendas. Em terceiro lugar, se tornar um profissional mais valioso no mercado. Então Forbes, Infomoney, LinkedIn, todos eles convergem para um mesmo fato. A comunicação é uma das soft skills mais importantes que tem, e as soft skills são tão importantes quanto as hard skills para você ter sucesso. Ou seja, o conhecimento técnico é tão importante quanto a habilidade interpessoal. E nisso, cargos de gerência que tendem a pagar mais, o que eles priorizam? Comunicação. Como é que você vai ser um líder, você não sabe nem falar com as pessoas, você é tímido. Se você é uma pessoa que é boa tecnicamente, mas não domina a comunicação, você vai ser relegado para um cargo operacional, enquanto uma pessoa que sabe menos que você e sabe se comunicar está acima de você e ganhando mais dinheiro. Então, em terceiro lugar, se tornar um profissional mais valioso. Em quarto lugar, ser uma autoridade no digital. Então, é o jogo que eu jogo, que o Thiago Nigro joga, que o Pablo Marçal joga. Quando você é uma autoridade no digital, você domina o jogo da comunicação digital. Você consegue ganhar muito dinheiro, porque é escalável, chega a milhões de pessoas e tudo mais. E, em quinto lugar, ser pago para falar, que é ser um palestrante profissional. Eu tenho muitos alunos que saíram do zero para vender a primeira palestra por 5 mil, por 10 mil, por 15 mil. Imagina você ser pago 15 mil reais para falar 1 hora. Eu tenho alunos que o cachê deles são de 6 dígitos. Imagina você receber mais de 100 mil reais para falar 1 horinha. Então é uma coisa muito louca. E essas 5 formas dependem da comunicação. Como que você vai ser pago para falar, ser um palestrante profissional sem oratória? Como que você vai ser uma autoridade no digital sem oratória? Um profissional valioso sem oratória? Como você vai vender sem oratória? Fazer networking sem oratória? Então, nesse livro, Como Falar Bem e Ficar Rico, é quando eu entrego o passo a passo completo, sem esconder nada, dos 3 Cs da comunicação. Então, tudo que a gente falou. Vícios de linguagem, dicção, prolixidade, adaptar o vocabulário, estruturar a mensagem, perder o medo de falar em público, falar de forma segura, confiante e passar conforto psicológico.
rapport, canais de acesso, que é a linguagem corporal e tom de voz, e storytelling. Está tudo isso no mesmo livro, um livro dessa grossura. Então, assim, modéstia à parte, eu já li dezenas de livros de oratório, não existe nenhum como esse. Então, se você quer transformar sua comunicação em dinheiro, leia Como Fala Bem e Ficar Rico. Segue a dica. Como falar bem e ficar rico. E para encerrar, em uma frase, se você encontrasse uma pessoa e tivesse que convencer ela a investir em oratória, em comunicação, mas em oratória, em uma frase. De nada adianta você ser o melhor se você não souber convencer os outros de que você é o melhor. Giovanni, valeu, cara, adorei, sabe, foi enriquecedor, inclusive para mim mesmo, que, né, tenho que comunicar muitas vezes. Você sabe que tem uma questão que você falou, o negócio de olhar no olho, né? Pode parecer, mas eu sou envergonhado. E muitas vezes eu desvio o olhar, porque às vezes as pessoas, não, mas você não estava olhando. Eu falei, é porque eu estava pensando, não é? É que às vezes eu fico envergonhado. Por mais que, né, fala comunicação, faz comentário na TV, fala em rádio, fala não sei o que lá. Eu ainda tenho esse problema de muitas vezes, a hora que eu estou com um interlocutor, e às vezes, não sei se eu me sinto envergonhado. Vou te dar meu curso de presente. Aí vocês vão ver, ó, episódio, a gente tá aqui 101, 102, algum episódio aí, você vai ver a diferença dos próximos 100 episódios, o Wilson e oratória 100% desbloqueado. Giovanni, valeu. Obrigado por você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real, com essa fera em oratória, em comunicação, o primeiro a criar um curso de oratória gratuita aqui no Brasil, com mais de 4 milhões de seguidores no YouTube, no Instagram. Professor Giovanni, Mestre Giovanni. E não se esqueça, clique no YouTube e nos siga nas redes sociais. Valeu!